Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú e um baita potencial de valorização nas ações do Itaú. O Itaú, pessoal, poderia se valorizar acima de 200%. Isso mesmo que vocês ouviram. Que nas cotações atuais de Itub 4 ou Itub 3 daria uma valorização, a cotação poderia chegar aí a mais de R$ 89, batendo até mesmo R$ 130. Pode ser em maluquice da minha parte, mas pessoal, existe aqui um fator escondido no Itaú que poderia fazer o banco subir mais de 2 vezes na cotação. Um múltiplo que o mercado não conta para vocês, que pode prever o potencial das ações para o longo prazo. Inclusive, quem deu essa estratégia para nós de bandeja foi o mega investidor Warren Buffett, tá? Então fique comigo até o final, já para vocês saberem sobre esse segredo, uma oportunidade de ouro que pode acontecer aqui nas ações do Banco Itaú. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito aí no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que o Banco Itaú é uma das maiores posições da carteira de ações do canal e fica lado a lado com o Banco do Brasil. Tecnicamente já está se aproximando do Banco do Brasil. Representa aí 34% de todo o meu portfólio. Basta mais alguma valorização ou mais alguns aportes aqui no Itaú e ele já pode se equiparar ou até mesmo ultrapassar o Banco do Brasil em posição total da minha carteira, porque eu acredito no Itaú para longo prazo e acho que é um banco aí bem promissor, né? Para quem pensa justamente numa lupa de médio a longo prazo. O Itaú, em comparação com os outros bancos que a gente tem tido aqui na bolsa, ele tem sido um fenômeno de qualidade, a estrela aqui do setor bancário, porque enquanto o Bradesco está passando por um período de recuperação, o Banco do Brasil ainda está em dificuldade ligado ao agronegócio, o Santander também está em dificuldade ligado à inadimplência, o Itaú tem quebrado todos os seus recordes e crescido o seu lucro a uma taxa bem interessante. Desde a pandemia, o último choque nos resultados do Itaú, ele tem crescido e não para de crescer, tá? Até porque, pessoal, o Itaú segue com uma inadimplência muito controlada, porque grande parte da carteira de crédito dele é voltada para alta renda. Então o banco não tem esse risco de PDD, né? Provisões para devedores duvidosos. Mas qual que é a mágica no Itaú? A gente já sabe que é um banco de qualidade. É um banco para quem gosta de previsibilidade. Tanto que nos últimos 10 anos, né, ele proporcionou 1000% de rentabilidade no total. Se você colocar isso aqui em taxa anual composta, o Itaú foi uma máquina de geração de valor. Você coloca aí 1000% de rentabilidade numa lupa de mais ou menos 10 anos, o Itaú simplesmente proporcionou para o acionista 28,30% ao ano na sua média. Um retorno bem sim excepcional nas ações do banco. Mas aí é que tá. Tudo bem, Pablo, ele é fenômeno de qualidade, tem boa rentabilidade, mas será que nesse preço a ação não tá cara? Porque a gente bate o olho aqui, a gente vai pensar, nossa, 10 vezes de PL, 7,8% de yield. Pablo, você não tá com muito otimismo? É aí que tá, pessoal, uma pegadinha para vocês, porque o Itaú, empresas mais previsíveis, com demandas inelásticas, a gente não analisa pelo método tradicional do Graham. Como assim o Graham? Preço justo, né? A gente analisa Banco do Brasil, Petrobras e Vale, quanto mais barata tiver a ação, melhor. Não necessariamente esse fator acaba se cabendo para o Itaú. Por ser uma empresa muito previsível, com demandas inelásticas, a gente usa o indicador que é do Warren Buffett, né? Que se chama aí valor intrínseco, ou seja, pessoal, é um indicador totalmente diferente que vislumbra a perspectiva de crescimento da empresa. Pelo Itaú ter uma demanda, né,
inelástica, não oscilar muito o seu lucro líquido, a gente olha ele com outros indicadores, totalmente diferente quando a gente analisa bancos cíclicos. Tanto que a gente não vai olhar para PVP. O PVP no Itaú sempre vai ser alto, porque ele é um banco premium, então o mercado sempre vai pagar mais caro em relação ao valor patrimonial. Porque o banco ele tem muita qualidade, o mercado nunca vai pagar abaixo. O mercado só paga um PVP baixo para bancos com eficiência menor. Banco do Brasil, Bradesco e Santander. O mercado tende a colocar isso no PVP, porque o mercado enxerga risco de inadimplência, risco de volatilidade. O Itaú não acontece isso, né? Então ele sempre vai negociar com múltiplos teoricamente maiores. E qual que, Pablo, que raios é esse indicador do Buffett? Que se a gente bater o olho aqui, de fato, o Itaú está num preço barato, né? Você coloca aqui, ó, o valor de mercado do banco, a perspectiva para esse ano é um lucro na faixa de mais ou menos ali 52 bilhões, então o banco está para um PL de 9. Para ele bater suas médias históricas de longo prazo, que é de 14 vezes de PL, a ação do banco precisaria se valorizar 51% na cotação. Então perceba que seria uma alta bem interessante, fora o provento, né? Hoje ele cotado por 9,23 vezes lucro, com o banco pagando 70% de payout mais o pagamento extraordinário. Você poderia simplesmente ter um dividend yield no Itaú projetado para o ano de 2026 de 11,8% ao ano. A gente já sabe que o banco está barato. A questão é, Pablo, por esse indicador do Buffett, como assim você vê que o Itaú pode subir 200%? Você não está viajando? E não, pessoal, porque esse indicador do Buffett, como que ele funciona? Ele mede, né, a taxa de crescimento de uma empresa justamente com o retorno embutido. Ou seja, o Buffett ele vislumbra o seguinte, tá? Ele acredita que a empresa, no mínimo, ela tem que ter um retorno superior a 12% ao ano. Isso aqui pela fórmula dele, do valor intrínseco. Quanto que o Itaú cresce na média? Se a gente pegar numa média de longuíssimo prazo, 1 menos payout vezes o ROI do Itaú tem sido de 20% ao ano em janelas longas, ele cresce a uma taxa de 10% ao ano. Na verdade, vamos arredondar um pouco para baixo, para 8%, pegando janelas extremamente longas, desde lá do plano real, de 8 a 9%. A gente vai fazer um cálculo simples, 12 menos 9. Você encontra a diferença de 3, tá? Guardem bem essa diferença, pessoal, porque isso aqui vai servir de da base de cálculo. Qual que foi o LPA do Itaú nos últimos 12 meses? 4,17. Então, 4,17, né? Dividido por 0,03, colocando casas decimais, o preço justo da ação do Itaú seria de R$ 139. Dividido por este preço atual de 44, você tem um potencial de valorização de 215% na cotação, pela fórmula de valor intrínseco do Warren Buffett. Então, na verdade, pela lógica do Warren Buffett, colocando o preço justo com base no valor intrínseco, era para o Itaú estar cotado por um múltiplo bem maior do que hoje, para ele estar cotado no que a gente chama de preço justo, pelo menos por 1,5 trilhão de valor de mercado. Pelo lucro que ele tem hoje, você teria um PL de 29 vezes, o que não seria nada fora do padrão por mercado bem precificado. Eu não estou colocando mercado de baixa como está hoje. Isso aqui é um mercado eficiente, um mercado precificado. E aí, você poderia ter um retorno interessante, porque pensa bem, imagina que o banco ficasse bem precificado para uma lupa, né, de mais ou menos 10 anos. Então, você pode constituir uma valorização de mais ou menos 200% em 10 anos. Calma que tem dividendo, então não vai se precipitando, tá? 200% aqui em 10 anos, você tem aí 11% ao ano na média, correto? Só que aí é que tá. Você tem 11,61 de proventos, mais 11,61 de valorização e mais a taxa de crescimento de lucros do banco, que fica de 9% ao ano. Então, na realidade, o retorno embutido na ação do Banco Itaú seria de 32,22% ao ano na sua média, partindo do pressuposto que o investidor pegue o provento e reinvista na própria empresa. Perceba que essa perspectiva de rentabilidade é muito alta, podendo até ficar parecido com o que aconteceu nos últimos 10 anos. Por isso que eu acho que mesmo hoje a ação do Itaú, você pega aqui, ó, pela calculadora de juros compostos, imagina você gerar 30% ao ano na média para os próximos 10 anos, pessoal. Partindo do pressuposto de que o banco vai continuar crescendo o resultado. Se você tem ali 100 mil investido no Itaú e você consegue 30% ao ano em 10 anos, você transforma esses 100 mil aí, né, em mais ou menos 1 milhão. Pode ficar milionário somente com 100 mil investidos. Eu falo somente por termos de comparação, mas é bastante dinheiro, 100 mil reais, tá? É muito difícil de hoje você ter 100 mil acumulados no Brasil, principalmente devido a toda essa dificuldade que a gente tem enfrentado com a inflação,
mercado de trabalho é extremamente difícil, alta competição, concorrência, né? Tá muito complicado. Mas aí você vê, pessoal, que o Itaú estaria barato ainda olhando por esses múltiplos, porque o yield ainda está alto, mesmo com a cotação lá em cima. E ainda você tem um PL baixo, porque o lucro do banco segue aumentando. E com empresas com demandas inelásticas, não é que nem uma empresa cíclica, né? Que a gente gosta que o PL fique alto artificialmente para que a gente compre no fundo, com empresa previsível. Por ter uma demanda inelástica, a gente gosta que o PL fique baixo mesmo, porque mostra que está comprando um papel barato, com uma boa perspectiva de proventos, bem tocado, bem gerido, e uma expectativa de valorização para ser cotado pelo seu preço justo, pelo menos acima de 30%. O Itaú a gente vê que ostenta, né, basicamente um potencial de alta acima de 50%, podendo facilmente hoje a ação ordinária ou preferencial, ao seu gosto, a preferencial está um pouco mais barato do que a ordinária, você coloca ali, né, 51% de alta no curto prazo, simplesmente o banco poderia bater R$60. Não seria nada real disso acontecer. Aqui nesse preço eu já prefiro não comprar, porque a margem fica baixa, fica zero quase, né? Você não tem, além de ter um yield baixo nesse preço, você não tem tanta valorização. Mas o banco, ali nos 40, 45, R$39, fica um preço interessante para ir fazendo aporte, se você tem pelo menos essa visão de longo prazo. E essa é a minha visão com o Itaú. Eu pretendo continuar aumentando posição, porque eu enxergo uma perspectiva de crescimento no longo prazo, mas aí bons pagamentos de dividendos, olhando aí para o futuro, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Itaú Unibanco, em particular tem o banco na carteira e é aí, consequentemente, a minha maior posição da carteira, juntamente com o Banco do Brasil, que os dois estão quase iguais, né? Então nem adianta falar qual que é o maior aqui, porque se o Itaú acabar se valorizando um pouco, ele supera o Banco do Brasil, e se o Banco do Brasil se valorizar, ele fica acima como sempre, ou se cair também pode ficar abaixo. Então assim, são as minhas duas maiores posições, porque sim, né? São bancos de qualidade que eu tenho visão aí de longuíssimo prazo, olhando lá no futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!